Reportagem, o líder do PL aqui na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante, ele corroborou a fala de Eduardo Bolsonaro e disse que a anistia light não será mais negociada. Vitória Abel, essa história da anistia já teve várias redações. Hugo Mota já aceitou, já reprovou, já teve revisão, já teve ajuste, mas não chegou a ser votado. Agora, o que o Sóstenes Cavalcante está concordando? Em qual sentido com o Eduardo Bolsonaro? Pois é, Bruno, o Sóstenes Cavalcante nos disse que não há mais agora a possibilidade de uma negociação de um texto alternativo do projeto da anistia aos presos e condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, justamente concordando com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro de que não é possível ter uma anistia light. O Sóstenes Cavalcante explicou que antes da atitude americana de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, de amparo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nas palavras tanto de Sóstenes quanto de Eduardo Bolsonaro, antes disso existia sim uma possibilidade de negociação. Eles vinham já negociando, pelo menos 3 textos estiveram na mesa de Hugo Mota. Sóstenes Cavalcante se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados diversas vezes para tentar discutir um texto que poderia, por exemplo, livrar os acusados e presos no 8 de janeiro das acusações de atentado ao Estado Democrático de Direito, mas eles permaneceriam respondendo por depredação de patrimônio. Era isso que vinha sendo negociado. Sóstenes Cavalcante nos disse o seguinte: agora não, tem que ser o texto completo da anistia geral para todos. É isso que ele disse. Ele disse justamente que esse cenário mudou depois que o presidente americano Donald Trump impôs sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e deu aí chance para que a oposição pudesse ter mais força aqui no Brasil. A gente tem um trecho dessa fala de Sóstenes Cavalcante, vamos ouvir. Os áudios recentemente vazados do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e pastor Silas Malafaia só comprovam o que nós sempre falamos. Nós somos um time que falamos a verdade aos amigos, que não passamos a mão em erros e somos francos. Cobramos muito porque a gente vive de resultado. E a fala do Eduardo Bolsonaro com relação a que a gente não aceita mais anistia light é porque depois da entrada do presidente Donald Trump sancionando o ditador da toga Alexandre de Moraes, nós agora queremos anistia como a Constituição garante. Não queremos mais texto light. Concordo em gênero, número e grau com o deputado Eduardo Bolsonaro. E a gente lembra que Eduardo Bolsonaro disse justamente, de acordo com as conversas reveladas pela Polícia Federal, que, abre aspas, se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post de Trump. Eles não irão mais ajudar. Neste cenário, você, se dirigindo ao pai dele, Jair Bolsonaro, teria mais amparo dos Estados Unidos. Foi a fala de Eduardo Bolsonaro, de acordo com as mensagens da Polícia Federal. E Sóstenes Cavalcante agora, portanto, dizendo que concorda em gênero, número e grau com a fala de Eduardo Bolsonaro. A gente pontua aqui também que dessa forma mais radicalizada de anistia, com um projeto que possa ser de anistia geral, ampla, como Sóstenes disse, muito dificilmente esse texto vai avançar. Já estava sendo difícil a negociação com os líderes de centro para que um texto mais light passasse. Esse texto, então, amplo, que Sóstenes disse, também muito dificilmente, de acordo com os líderes do Centrão, isso vai para frente. Bruno. Obrigada, Vitória Abel, pelas informações. Inclusive, eu quero abrir a nossa tela aqui do Tempo Real com a reportagem exclusiva, os bastidores da Vitória Abel, na coluna dela no site jovempan.com.br. Tem todos os detalhes aqui. Se você ainda não é nosso assinante, vai lá, assina, porque tem conteúdo exclusivo, informação e diversão para você. A reportagem completa, então, da Vitória Abel está na coluna da Jovem Pan aqui. Líder do PL corrobora a fala de Eduardo e diz que a anistia light não será mais negociada. Agora vamos para a nossa tela, sim, a JP nas redes, a tela que você
manda a sua opinião e a gente mostra ao vivo aqui na Jovem Pan. Vamos lá ver a opinião de vocês também sobre a situação do Bolsonaro, sobre esse vazamento de mensagens. Vamos comigo então, JP nas redes aqui, pode colocar. O Nilson Romão falou o seguinte: a direita precisa se unir, ter um porta-voz de respeito. Aí sim, com essa coalizão, a direita vencerá qualquer obstáculo. Obrigada, Nilson Romão, pela sua participação. Próxima mensagem. Oswaldo Júnior, boa tarde. Acho que Eduardo Bolsonaro não atrapalha, porque este é um julgamento político e não jurídico. A condenação já está pronta desde o início do inquérito. Essa é a opinião do Oswaldo Júnior. Muito obrigada pela sua participação. O Samuel Marcelino disse o seguinte: sim, sempre achei que os filhos atrapalham a vida política do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa é a última mensagem de agora, mas continua mandando, que ainda hoje, aqui em Tempo Real, a gente vai, claro, colocar a sua opinião. Você é prioridade também, a gente quer te ouvir aqui na tela da Jovem Pan. Antes de eu ir para o próximo assunto, eu queria repercutir com os nossos comentaristas também essas falas de Sóstenes, essa situação de Bolsonaro e a nossa audiência dizendo que o filho, em algum momento, acaba ali, Eduardo, prejudicando com essa imagem mais radical. Durso, você acredita que a direita quer um pouco se desvincular da imagem bolsonarista e mais radical e está tendendo a ir para uma imagem mais pragmática para tentar aproximar-se do centrão e angariar mais votos para 2026? Olha, Márcia, eu estava fazendo essa leitura, mas diante das mudanças políticas recentes, eu acho que é mais provável que Jair Bolsonaro tente realmente manter essa sua forma de liderar e tentar ele escolher um nome na direita. Porque eu vi, assim, com a minha humilde opinião, que Tarcísio poderia ser o nome a se despontar e ser o candidato da direita no ano que vem. Mas essas mensagens mostram uma dificuldade interna em realmente chancelar o nome de Tarcísio, e eu acredito sim que diante dessas mensagens o Tarcísio esteja cada vez menos estimulado a largar o governo estadual aqui, até a tentativa da reeleição, para ir para a presidência da República. O que coloca o Bolsonaro numa situação em que ele vai ter que eleger um dele, né, alguém mais próximo ainda, para que seja o candidato. Dizem até na própria esposa, a Michele Bolsonaro. Mas, sem dúvida nenhuma, a carga política desse vazamento é bastante relevante. Agora, Luana Tavares, essa narrativa da anistia, que é sustentada por eles, ela vai até quando? Porque tanto a Davi Alcolumbre como o Hugo Mota já disseram que são pautas que não vão ser negociadas. Sim, Márcia, a pressão deles é para que essa pauta ela ganhe força e consiga, não à toa, né, consiga ser pautada, ser aprovada com a pressão ali dos seus grupos aliados. Porém, nós falamos aqui anteriormente, né, nos comentários sobre essa pauta, que exige amplo apoio. Então, é muito difícil só com a base aliada você conseguir, primeiro, politicamente pautar e depois aprová-la. E ainda mais agora, com essa colocação do deputado Sóstenes e a tentativa de mostrar que a direita, ou esse núcleo mais próximo do ex-presidente, não está rachada, não está, que é só uma questão momentânea de tensão emocional, né? Porque é uma questão familiar. Essa tentativa vai trazendo para as pessoas uma pressão ainda maior por uma anistia ampla, o que, como você bem colocou, acaba inviabilizando ainda mais. Esse é o trunfo, Márcia, que a direita, e principalmente por conta da situação do ex-presidente Bolsonaro, tem utilizado para pressionar o Congresso, mas ela está se esgotando. Essa é a minha avaliação.